Minha gente, nem todo dia é um bom dia. Que na vida adulta a gente faz o que a gente consegue, né? Para que a gente desmistifique o pano de prato encardido. Fica competindo eu e ela, quem que bate a proteína primeiro. Olha, filmar a nossa vida faz a gente perceber coisas. Que livro diabólico. Que livro diabólico. Minha gente, nem todo dia é um bom dia. Eu tô acordada desde as 5 horas da manhã, porque é o horário que eu costumo acordar. E agora são mais ou menos umas 10 horas da manhã. E eu fiz um total de 0 coisas. Aliás, eu fiz uma coisa, que foi tomar café e só. Hoje é sábado, eu tava com vários planos de ir pra academia, organizar as marmitas, ou pelo menos algumas proteínas pra semana, dar uma ajeitada na casa, mas nem sempre a gente acorda com a energia pra fazer as coisas que a gente queria fazer, né? E aí eu tô até gravando pra ver se eu consigo ter um pouco mais de ânimo fazendo as coisas, né? Eu sei que todo mundo passa por isso, assim. Tem dias que a gente tá com bastante energia, tem dias que a gente não tá com tanta energia assim pra fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas que a gente precisa fazer, né? Então, vamos lá. Vou ver aqui por onde é que eu vou começar, né? Acho que o primeiro passo é esse, entender por onde que eu vou começar. Eu vou começar pelo principal, que é limpando esse fogão que está em estado de barril, porque essa semana foi muito corrido, tanto pra mim quanto pro meu esposo. Então, a gente não teve tempo. O tempo que a gente teve foi de, sei lá, arrumar qualquer coisa pra comer, porque na semana passada eu também não consegui, nem eu nem ele, fazer comida pra ficar guardada. Então, o fogão acabou ficando, né, pra trás. Então, assim, se você quiser me julgar, você, por gentileza, me julgue em silêncio, porque eu sei que eu tô errada, eu não preciso que ninguém venha me dizer que eu preciso limpar o fogão com uma frequência maior, porque eu sei disso. Eu não limpei porque eu não consegui mesmo, porque não deu. E é isso. Acho que na vida adulta a gente faz o que a gente consegue, né? E o restante vai ficando pra depois. Eu vou dar uma limpada só por cima, apesar dele estar precisando de uma limpeza mais detalhada, porque eu não tenho só isso pra fazer, né? Tem outras coisas pra fazer. E hoje eu tô sozinha, meu esposo tá em um curso, então não vou ter a ajuda dele pra fazer as coisas que a gente precisa fazer, pra dividir. Então é isso, a gente tem que ir escolhendo as guerras que a gente vai lutar, né? Se eu gastar toda a minha energia limpando o fogão, sendo que eu tenho mais 1 milhão de coisas pra fazer, eu só vou limpar o fogão e não vou fazer o resto. Então, é melhor que eu faça um pouquinho de cada coisa do que fazer só uma, concordam? Ah, porque você não tira o botão? Eu tiro, gente, o botão, eu lavo, mas não vai ser hoje. Uma coisa engraçada assim, né? Uma coisa que eu tava pensando, que eu sempre tive vontade de fazer um canal só pra guardar as coisas mesmo, assim. Eu acho que eu vim de uma família que a gente tem o hábito muito grande de ficar tirando foto, filmando as coisas, então a gente tem muito registro digital dos nossos momentos em família, e eu acho que o fato de eu ter crescido nesse meio faz com que eu queira registrar as coisas. Esse pano aqui é só do fogão, a gente tá encardido assim porque é só do fogão. E ele não desencarde mais. Voltando. De registrar as coisas, de olhar e ver as coisas que a gente filmou, enfim. Só que eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo também de gravar vídeo e o que as pessoas iam pensar. Eu até pensava em gravar, postar e não falar pra ninguém que eu tava fazendo, só ir guardando num canal, sabe? E por várias vezes eu cheguei a fazer diversos takes de diversas coisas,
Cheguei até a começar a editar, mas desistia porque achava que não tava bom e tudo mais, né? Aquela coisa do perfeccionismo. Até que chegou um momento que eu decidi que eu só ia fazer, que eu não ia ligar pra nenhum dos meus pensamentos, eu só ia fazer. Foi quando eu postei o primeiro vídeo do vlog de artesanato. E o mais engraçado de tudo isso é que eu me senti confortável para compartilhar com a minha família, com algumas amigas. E de imediato todo mundo me deu muito apoio e veio comentar, curtir. Então é engraçado como às vezes a gente cria determinadas situações na nossa cabeça e quando a gente vai vivê-las de fato, não era nada daquilo que a gente imaginava, né? Então eu tinha muito medo, muita vergonha, e quando eu me propus a parar de pensar nessas coisas e fazer, na verdade tudo que eu pensei aconteceu o contrário, né? Todo mundo me apoiou, todo mundo gostou, todo mundo acompanha e pergunta também, né? Quando que vai ter vídeo novo. Então assim, se você tá deixando de fazer alguma coisa por causa das vozes da sua cabeça, pare de ouvir as vozes da sua cabeça. Então, eu cheguei à conclusão de que eu vou fazer frango desfiado, porque é muito prático quando fica um quilo de frango desfiado. Eu consigo comer com pão, com cuscuz, ou até mesmo com arroz, batata, enfim, eu consigo fazer várias coisas. E como eu não tô com muita energia pra fazer muita coisa diferente, eu vou fazer o que dá, né? Limpei o fogão aqui agora. Esse barulho é do frango descongelando no micro-ondas. Vou fazer 1 quilo de frango desfiado. Vou reservar, porque o que eu vou almoçar hoje é um restinho de uma sopa que eu fiz ontem à noite. E é isso. Não sei o que mais que eu vou fazer depois disso. Acho que, sei lá, vou guardar a louça, lavar um restinho de louça que tem aqui. E acho que vou dar uma aspirada aqui no andar de baixo que tá sujo. Olha, gente, eu tô abrindo a minha intimidade da bagunça da minha casa pra vocês. Então, por favor, sem julgamentos, sem... Ai, porque... Vamos lá, né? Pão de forma, pão carioca. Não sei onde é que eu vou botar. Eu vou botar na mesa, depois eu resolvo. Aqui em casa a gente não tem o hábito de usar escorredor. Geralmente a gente pega um paninho de prato, coloca e coloca as louças em cima. Pra escorrer, depois guarda. E aí nesse momento, no Tribunal das Minúsculas Causas, eu gostaria de reclamar e pedir para que a gente desmistifique o pano de prato encardido. O pano de prato ele está limpo, com cheirinho de sabão, mas ele já não é mais o mesmo, né, de quando ele foi comprado, ganhado, não sei, acho que foi minha avó que me deu. E é isso, né, gente, é um pano branco que a gente usa na cozinha, não tem como não encardir. E eu não vou estar tacando água sanitária nos bichinhos pra toda a vida, pra ficar branquinho, pra parecer que tá limpo, sendo que eu sei que ele tá limpo. Então, é isso. Tá feita a minha reclamação. Fica competindo eu e ela, quem que bate a proteína primeiro. E também, né, gente, tadinha a situação dele. A gente comprou esse conjunto de panelas há, sei lá, 6 anos atrás. Quando a gente foi morar junto, eu e meu esposo, né, porque a gente já era namorado. Foi o quê? 2020. 2020. Meses antes do lockdown. As bichinhas, né, estão aguentando muito e ainda estão sendo simpáticas. Sabe o que vai ser engraçado?
se todos os meus outros vídeos, todos, que eu gravei, assim, mais aesthetic, e só as pessoas que me conhecem que viram, né? Minha família, as minhas amigas, enfim. E aí esse daqui, que eu tô tipo com a casa toda bagunçada, um negócio assim, nada estéril, mostrando as minhas panelas do fundo ralado. E aí, gente, mais gente vê esse vídeo. Mas vai ser legal. Ou vai, né? Não sei. Cortei em pedacinhos, era peito, né? Eu cortei em pedacinhos não muito pequenos, porque vai pra pressão, então não tem necessidade de ficar cortando. Vou colocar sal. Quantidade, se seu coração mandar. Não sigam minhas instruções, gente. Que sou meio perturbada. Pimenta do reino. Com alho frito, açafrão, o que você coloca assim? Shoyu. Eu sempre tenho a sensação de que as comidas que eu faço ficam um pouco salgadas. E aí eu tento diminuir um pouco o sal. Só que, no caso da... Esse aqui é colorífico, tá, gente? Que a gente chama de coloral. No caso do frango desfiado, gente, não dá. É um negócio que vai no pão. Se eu não temperar bem temperado, não fica bom, não. Ontem eu fui no mercado e comprei esse pacotinho de páprica defumada. Eu tenho que passar pro potezinho que eu guardo a páprica, mas não vai ser agora. Então, no momento que vai estar dando pra fazer... Um pouquinho, né? Mais tempero do que carne. Ai, que coisa Meu Deus, que páprica cheirosa. Coloquei as verduras, uma cebola, pimentão, pimentinho de cheiro. Vou colocar a tampa, mexer...
de aspirar. Agora eu vou tomar um banho, porque eu tô completamente suada. Terminei de tomar banho. Sentei aqui no sofá. Esse chiado de frango tá na pressão, vou deixar uns 30 minutinhos. Mas eu tava pensando aqui, mesmo sem vontade eu ainda consegui fazer até que algumas coisas, né? Consegui dar uma limpada na cozinha que tava me incomodando bastante, tava muito suja. E dar uma aspirada aqui no andar de baixo. Como eu vou passar a maior parte do tempo aqui embaixo hoje, eu vou deixar o andar de cima para depois. E foquei em deixar só minimamente um pouco mais confortável para poder ficar no espaço. Eu acho que aprender a fazer o que me deixa confortável e o que é possível tem me ajudado muito nesses momentos em que eu tô um pouco mais para baixo. Porque eu ficava sempre com aquele pensamento de que eu precisava fazer tudo, eu precisava fazer as coisas. E acabava ficando muito mal, porque eu não conseguia fazer, porque imagina, uma pessoa não tá bem, não consegue fazer o mínimo, o máximo que ela não vai conseguir. E acabava virando uma bola de neve. Então eu já consigo me sentir bem mais confortável no ambiente que eu tô agora, que é um ambiente que tá mais limpo, é um ambiente que eu sei que eu não vou precisar me preocupar com comida pelos próximos dias. Eu tô fazendo 1 quilo de frango e ele geralmente dura uma semana, porque praticamente sou só eu consumindo, né? Consumindo no pão ou alguma coisa do tipo. E aí a gente faz outro tipo de comida pra ir comendo durante as refeições mesmo, normais. Só que como eu trabalho fora e às vezes eu preciso ter alguma coisa pronta para levar e o meu esposo trabalha de casa, então ele consegue fazer alguma coisinha mais rápida ali para ele, sem contar também que ele come absolutamente qualquer coisa. E eu tô tentando, né, me manter aí no foco do processo de emagrecimento, então tô tentando regrar um pouquinho melhor o que eu como. E querendo ou não, se você não organizar o que você vai comer, a chance de você falhar é muito maior. Agora são mais ou menos meio-dia, tem um restinho de sopa que eu fiz ontem pra jantar. Então eu vou esquentar ela e vou almoçar essa sopa. Quando o frango terminar, eu vou só desligar o fogo e depois eu resolvo, depois eu desfio. Mas eu realmente preciso me alimentar porque eu ainda não comi nada, hoje só tomei café mesmo. E depois eu volto pra gente conversar mais. Tô começando a perceber que a minha comida, ela não tem uma aparência muito interessante. Olha, filmar a nossa vida faz a gente perceber coisas, viu? Mas tá gostosa, gente, eu prometo, tá boa, certo? Agora, bonita eu não posso dizer que tá, realmente, porque não tá. Gente, depois do almoço eu caí nas garras da cochileta russa. Eu vou tirar o caldo do frango agora. Já são 4 horas da tarde. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí. Ó. Eu vou tirar o caldo do frango. Vou esquentar um pouquinho para facilitar desfiar. E vou fazer também um pouquinho de café pra mim. E vou colocar nessa vasilha. Vai pro congelador. E eu uso pra fazer sopa, enfim. Eu deixo esse caldo guardado pra... Inclusive, a sopa que eu comi hoje no almoço, eu fiz com o caldo do último frango que eu tinha feito. E ajuda bastante, porque às vezes você não quer cozinhar um frango de novo e tudo mais. Já tem um caldo ali pronto, com saborzinho de frango e é ótimo. Espero que fique bom. O frango, 2 potinhos de 500 ml. Coloco metade em um no congelador, a outra metade eu deixo na parte de baixo quando é mais ou menos na quarta-feira,
Eu desço do congelador, eu gosto de deixar separadinho, porque aí não corre o risco de estragar conforme eu for manuseando. Mas eu não estava nada, viu? Que são jaws maxi, que é um maxilar com otimização do seu maxilar. Afinal de contas, dentro desse padrão de beleza entre os homens, quanto maior e mais definido o seu maxilar, mais importante é o seu valor entre. Eu tava aqui lendo um livro, que não é esse que tá na minha mão, que é um livro de contos, que eu provavelmente não vou terminar de ler, porque eu descobri que não é muito meu estilo, pelo menos não agora. Mas o que eu ia falar é que na semana passada eu li esse livro aqui, Dos Miseráveis. No ensino médio, esse livro é na escola que eu trabalho. No ensino médio, eu tinha visto a obra para fazer uma peça, mas eu não lembrava direito o que acontecia e tudo mais. E aí eu peguei esse livro emprestado na biblioteca lá da escola pra ler e, gente, sim, incrível, incrível, assim, você não consegue parar de ler o livro. É realmente um livro muito bom, assim, cheio de plot. Então, eu recomendo bastante. Sim, não esperava que eu fosse gostar tanto. E teve um outro livro que eu li também semana passada, que foi A Metamorfose do Kafka, que era outro livro que eu queria ler, eu já devolvi, né, pra pegar esse daqui. Que livro diabólico. Que livro diabólico, assim, eu não consigo colocar em palavras a sensação que esse livro causa em quem tá lendo. Porque é uma coisa que você é surreal, você não sabe o que esperar. E ao mesmo tempo você fica estabanado sem entender o que tá acontecendo, assim, não de não entender a história, né, mas de... Porque é surreal, gente, eu não vou conseguir explicar, não vou conseguir colocar em palavras, mas assim, surreal, assim, pesado, é um livro, eu particularmente achei pesado, e recomendo também, né, é um livro um pouco mais, ele é um livro bem fininho, você lê bem rapidinho, mas ele é um livro mais difícil, assim, de você digerir. Esse daqui, como é um romance, né, ele é um pouco mais tranquilo. Mas fica aí minhas indicações. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse daqui é a tradução do Valci Carrasco, que também, né, um ícone brasileiro. E o Metamorfose do Kafka. Eu quero ler outros livros do Kafka, mas no momento eu não sei qual que eu vou ler. Porque eu tô querendo finalizar, deixa eu pegar aqui esse box de livros que é Lovecraft. E ele tem 3 livros aqui dentro. Eu ganhei ele no ano passado, ainda não li. E eu queria ler os 3, então eu não sei se eu vou pegar outro livro emprestado na biblioteca por agora. Tem alguns livros, na verdade, aqui em casa que eu quero terminar de ler, mas aí eu fico dando passeios na biblioteca, encontrando esses outros livros, e acabo lendo outras coisas e não leio os que eu tenho em casa, né? Mas vou tentar começar esse daqui durante essa próxima semana e ver se eu gosto, né? Porque eu não sei do que se trata, pra ser bem sincera, essas histórias. Mas aí eu trago um resumo aí depois. No mais é isso, gente. Tá finalzinho de tarde, eu vou ficar vendo TV um pouco. E obrigada por ficarem comigo durante o dia. Definitivamente facilitou as atividades que eu precisava fazer. E
Até o próximo vídeo.